Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, et mes yeux se ferment et vite, que je n'ai pas le temps de me dire je m'endors. Assim começa então Em Busca do Tempo Perdido do Sr. Proust. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho aqui das nossas primeiras leituras de Em Busca do Tempo Perdido do Sr. Proust. Eu espero que tenha todo mundo conseguido ler aí o prazo, o número de páginas estipulado, mas enfim. Imagine você aí que um dia você está na casa dos seus pais e daí você vai comer uma bolacha ou um bolo, enfim, e vai tomar chá ou café e no momento em que você come esse bolo ou esse biscoito, enfim, você se lembra da sua infância. É mais ou menos isso que o narrador aqui vai dizer que vai acontecer com ele, que vai ser assim o tiro disparador para ele começar a rememorar toda essa infância, a ir atrás desse tempo perdido aqui do título. Mas enfim, o primeiro livro, né? São 7 os livros. O primeiro é lá o Caminho de Swan. Enfim. E daí o que acontece então? Este livro ele vai falar basicamente, pelo menos até o momento em que eu estou, ele vai falar basicamente da infância desse narrador. O narrador, quando ele já era adulto, ele vai contar aqui em algum momento que ele vai à casa da mãe para poder ali, o tempo tá meio frio ou algo do tipo, e a mãe oferece para ele uma xícara de chá, e ele toma, e quando ele toma e mergulha uma madeleine, que é um doce típico francês. Eu vou deixar uma foto de uma madeleine aqui para você. Enfim, quando ele come a madeleine então com o chá, ele acaba se lembrando de algumas coisas da infância. E dentre essas coisas da infância está justamente ali uma tia dele, porque ele se lembra dessa tia, que é a tia Leonie, porque essa tia tinha o costume de dar a ele essas madeleines. Mas ele só consegue se lembrar disso depois de um certo esforço, mas enfim, vamos por partes. O narrador dessa história, então, aqui vai ser um adulto olhando para o próprio passado. Então, teoricamente não, este livro aqui é um livro autobiográfico, mas a gente não sabe precisar de até que ponto as coisas que estão aqui são ficcionais e até que ponto elas são realmente autobiográficas. Mas enfim, o fato então é que nós estamos diante desse narrador adulto que volta os olhos para a própria infância e a gente percebe que desde a infância esse narrador ele já tinha certeza que ele gostaria de ser um escritor, sobretudo porque ele adorava ler, o que rendia a ele excelentes notas na escola, então ele sempre era assim o melhor aluno, esse tipo de coisa. E ele vai olhar para a própria infância ali num período que não fica muito claro, mas a julgar por algumas ações e alguns pensamentos desse personagem, eu acredito que ele tem ali em volta dos 8, 9 anos. Mas enfim, esse personagem então ele vive ali na casa dele com a mãe, o pai, a criada e alguns parentes. E ele tem uma relação um pouco interessante com a mãe, porque assim, todo mundo, inclusive a própria mãe e até a própria criança, tem noção disso. Todo mundo percebe que ele já está grande demais para manter um costume que ele tem. Ele tem o costume de só conseguir dormir se a mãe lhe der um beijo de boa noite. E esse hábito, que antes era uma coisa fofinha, com o tempo vai, né, se tornando uma coisa desagradável, não só para a mãe, mas também para o pai. Mas assim, o conflito que essa situação gera é uma coisa meio estranha, porque faz com que esse personagem ele fique cada vez meio que obcecado pelo beijo da mãe. Então ele começa a fazer meio que planos quando ele não consegue o beijo dessa mãe. E é claro que isso vai acabando desgostando cada vez mais
o pai dele vai ficando cada vez mais irritado com aquilo tudo. A própria mãe se irrita muito com aquela situação toda, mas ainda assim ela sempre cede às vontades do filho e dá lá o beijo de boa noite. E esse menino ele sempre faz esses planos quando a mãe não pode ir dar o beijo de boa noite dele. E isso acontece geralmente quando há visitas em casa. E dentre as visitas, a que frequenta a casa com mais frequência é a do senhor Charles Swann, que é o sujeito que dá título aqui a este primeiro livro. Mas enfim, então assim, sempre que tem alguém na casa, sobretudo esse Swann, porque o Swann ele é um cara que ele é amigo da família há muito tempo. Na verdade, o pai do Swann era amigo do avô do narrador aqui. Só que acontece, o pai do Swann morre e o Swann acaba ali, como ele foi ali criado, enfim, perto daquela família, próximo daquela família, ele acaba desenvolvendo a amizade, enfim, fazendo amizade com os próprios pais do narrador aqui. Mas enfim, o fato então é que justamente por causa disso, todo mundo meio que admira muito esse Swann. E também, claro, ele é um sujeito da alta sociedade francesa, na verdade todos esses daqui são, mas o Swann ele está ali a um degrau acima deles. O Swann ele é um sujeito extremamente culto, extremamente letrado, então ele gosta de falar de pintura, do teatro, de literatura e coisas afins. Enfim, e justamente por conta disso, todo mundo sempre quer causar uma boa impressão no Swann. Só que o que acontece? Acontece que as pessoas da família percebem que essa atitude do narrador em continuar querendo o beijinho da mãe, mesmo lá com seus 10 anos quase, ou algo em torno dessa idade, pode causar uma má impressão por esse sujeito. Então eles sempre evitam que o filho beije a mãe antes de dormir quando o Swann está em casa. E o Swann sempre vai na casa deles, porque, enfim, por conta da amizade forte que o une àquela família. E daí a gente vai encontrar aqui, durante essa primeira parte da história, várias situações, ou pelo menos uma situação que é mais esmiuçada, de como que essa criança vai fazer um dia para poder conseguir o beijo da mãe. E assim, apesar de trágico, eu não pude deixar de rir em alguns momentos aqui. Mas enfim, tudo isso me fez ficar pensando assim, nossa, que coisa mais edipiana, não, essa raiva do pai. E não que ele sinta a raiva do pai, mas o pai às vezes demonstra um sentimento meio que de distanciamento com relação ao filho, sobretudo por conta da relação dele com a mãe. Enfim, é uma coisa meio edipiana aí, sei lá. Mas enfim, além do pai, da mãe e do pequeno Marcel, digamos assim, né? Figura também nessa casa a figura de algumas tias, avós ali, irmãs do avô, do avô paterno desse narrador, que é o senhor Amédée. O senhor Amédée ele é um cara muito interessante, porque ele consegue observar tudo o que está acontecendo, inclusive na vida do Swann, porque o Swann, ele, apesar de ele ser muito bem visto por todas as pessoas, ele tem meio que alguns segredos obscuros. Por exemplo, aqui há algumas alusões a uma certa polêmica com relação às opiniões políticas do Sr. Swann, mas principalmente ele tem uma má fama, sobretudo em Paris, porque a história ela não se passa em Paris, ela se passa numa cidadezinha chamada Cambrai. E o que acontece? Acontece que em Paris esse Swann ele tem fama de se envolver com prostitutas. Inclusive ele se casou com uma prostituta que é a Odette de Crécy. Mas enfim, o fato então é que o que acontece? Essa vida secreta do Swann não chega nos arredores daquela cidadezinha que é Cambrai. Então o que acontece? O avô é o único que sabe disso tudo, mas ele acaba silenciando ali. E assim, o avô ele é muito engraçado, ele sempre procura fazer piadinha com tudo. Mas enfim, então nós temos a figura desses parentes do avô, nós temos a figura do próprio avô e nós temos a figura da avó, que é a Bathilde. O que acontece? Sim, e o avô, além de tudo isso, ele é um alcoólatra. Então, assim, ele bebe escondido da mulher. E é muito engraçado ver, apesar do narrador ele colocar um viés um pouco melancólico nas lembranças
que ele tem da avó pedindo pro marido não beber. É engraçado imaginar a situação dessa mulher, enfim, falando pro marido, por favor, não beba, e ele bebendo escondido. Mas enfim, e uma dessas tias, então, é lá a tal da tia Leonie, que é a tia que vai lá dar as tal das madeleines para o narrador quando ele era criança. O que acontece? Acontece que quando o narrador, então, ele faz esse primeiro perfil, sobre onde se destacam sobretudo a figura do Swan, da mãe e do pai, e é claro, há também a presença das outras tias. Depois que ele faz essa breve figura, ele percebe que ele não se lembra de muita coisa da infância. E daí é que ele passa a refletir mais sobre isso. E a partir do momento em que ele começa a comer essas madeleines, já adulto, é que ele começa a lembrar ainda mais da infância. E aí é que a gente vai ficar sabendo como que essa família chegou nessa cidadezinha, onde no primeiro momento só morava lá a tia Leonie, que era lá uma viúva, e a empregada da família, que é a François. O que acontece? É muito interessante porque a Leonie, ela não fica... dizem aqui que ela está doente, mas eu não sei se isso é uma doença ou se é só velhice. Mas o fato é que ela fica o dia inteiro sem fazer nada, o que dá muito tempo dela ficar cuidando da vida alheia. E daí assim, ela fica o dia inteiro na janela, olhando o movimento da rua. E sempre que ela vê uma pessoa que ela não conhece, ela faz a pobre da François parar o que ela tá fazendo para poder vir e falar assim, nossa, vai lá na quitanda para você descobrir quem é que tá na casa do fulano. Aí a François vai e fala, não, é porque ele tá recebendo visita de não sei quem. Até dos cachorros da rua a mulher reclama. Então assim, é muito engraçado ver a relação dela com a François, que é uma relação que, apesar de ser ali patroa e empregada, é uma relação bem interessante, percebe-se que elas são bem unidas. Mas enfim, o fato é que, apesar disso, a François não é muito bem vista pelo narrador. Por quê? Porque o narrador, ele não consegue, ele consegue ser mimado por todas as outras pessoas, menos pela François. A François, ela é sempre aquela pessoa que fala assim, vou pôr um limite nesse guri. Então assim, ela sempre vai ser um entrave na vida desse sujeito, pelo menos até esse momento. Então a gente vai acompanhando como que é a vida dessa família ali, e é claro, a gente acompanha também como que como são algumas idas desse narrador enquanto criança até a casa de um tio dele chamado Adolphe, se não me engano. Eu não lembro o nome do tio dele, mas eu acho que é Adolphe. Enfim, o fato então é que esse tio ele mora assim num lugar meio afastado da cidade, e esse tio, ele recebe visita de cortesãs, de prostitutas. E daí um dia, esse diabo desse menino vai na casa do tio sem avisar e descobre isso tudo. E daí ele chega e conta pra família. E daí isso causa um maior rebuliço na casa. E assim, esse tio ele já era meio esquecido e ele acaba caindo num esquecimento ainda maior. Mas enfim, o que eu percebo aqui desse primeiro momento é que a gente tem a gente está em uma casa da elite francesa. Então a gente vai acompanhando ali a vida pacata dessas pessoas, em certo sentido, os problemas familiares ali de uma família da elite francesa do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Enfim, há uma coisa sobre a François que me chamou a atenção e que eu já ia quase esquecendo de perguntar para vocês, é o seguinte. Nessa minha edição aqui, que ela é em francês, as falas da François, elas são, eu não vou dizer que elas são diferentes, mas assim, eu ia lendo e tinha coisas que eu não entendia porque que estava escrito daquele jeito, parecia que estava escrito errado. Sabe os quadrinhos do Maurício de Souza, lá do Chico Bento, que você tem aquela fala diferente para o Chico Bento? Então, tem alguns momentos aqui em que a François ela tem isso. E daí o que acontece? Eu li isso e falei assim, mas o que será que está acontecendo? E eu tenho uma tia que ela estudou francês comigo, só que ela continuou estudando e está estudando até hoje. Então pensa bem, já faz o quê? 10 anos que eu estudei francês, então ela deve estar estudando francês há no mínimo, sei lá, uns 15 anos. Ininterruptamente. Então assim, eu falei assim, vou perguntar pra ela por que disso, né? E daí eu fui perguntar, ela falou assim, não, esse tipo de fala, não, isso não acontece em todas as falas da François, só em algumas. Esse tipo de fala é próprio para demarcar meio que a posição social, ou o lugar de onde ela veio. Com a fala, é uma fala meio que de interior, o que faz a gente perceber que ela era camponesa. Então a minha pergunta é,
Existe nas traduções alguma diferenciação na fala da François? Você aí que está acompanhando, ou que já leu o livro, ou que tem o livro na sua casa, faça o favor de observar isso para mim e depois você diga lá nos comentários. Enfim, eu parei a leitura no momento em que aparece um amigo da família chamado Legrandin. E esse Legrandin, ele é assim, um pouquinho mais rico do que a família do narrador, só que ele é muito snob. Inclusive a mãe do narrador vai dizer aqui em um momento que o maior pecado que esse sujeito tem é ser snob. Mas enfim, e daí eu parei no momento em que a família meio que está se cansando desse sujeito e vai falar que vai mandar o narrador, ainda criança, de férias na casa de uma avó ali numa cidade de interior. E esse sujeito, o Legrandin, ele fala, ah não, porque eu conheço, não sei o que, eu conheço essa cidade. E daí a família meio que faz uma tramóia ali para poder ver se aquilo é verdade ou se esse cara só está contando vantagem. Enfim, eu parei justamente nesse momento em que aparece esse sujeito ali e a família já está meio que se cansando da presença dele na casa. É isso então. Diga lá nos comentários onde foi que você parou na sua leitura e por favor diga lá nos comentários também sobre essa questão toda lá da François, certo? É isso então, na semana que vem nós vamos ler aqui até a página, nessa minha edição aqui, até a página 214. A página 214 já é a página que está ali mais ou menos no meio da segunda parte do primeiro livro, porque o Caminho de Swan é dividido em duas partes lá. Na parte 1, que é a Cambrai, e na parte 2, que é Um Amor de Swan. Então a gente vai ler mais ou menos ali até a metade dessa segunda parte, pelo que eu pude observar aqui. Certo? É isso então. Não esqueça de comentar lá embaixo. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.